já participei de alguns filmes fazendo montagem, roteiro, também já fiz trilha sonora. E eu vou falar hoje sobre esse filme chamado Columbus, que é um filme muito importante para mim. Assim, a primeira vez que eu vi o filme eu já fiquei apaixonada e eu sempre quis debater esse filme para falar de certas questões que me encantaram muito nele. Antes de falar sobre mais coisas do filme, eu também queria falar uma informação assim, sobre mim. Eu fiz arquitetura antes de fazer cinema, eu fiz um semestre e meio de arquitetura na Federal. E os meus pais, eles são professores de arquitetura também, ou seja, tipo, se o filme Columbus tivesse um teste do BuzzFeed, se eu fizesse assim, pra saber que eu sou do filme, acho que eu seria o Jim, porque o Jim também é filho de arquiteto e não seguiu a carreira do pai, né? Mas, pois é, assim, eu passei 1 ano e meio estudando arquitetura e eu fiquei pensando, depois, assim, se os estudos de arquitetura que eu tinha feito iam servir para alguma coisa. Na época eu pensava que não, mas hoje em dia eu vejo que tudo que eu estudei meio que explica o que eu gosto de ver nos filmes que eu vejo, que é uma relação com o espaço, uma relação com o local em que o filme se passa. E Columbus é muito sobre isso, assim, a cidade, né, Columbus, ela é como se fosse uma das personagens do filme. O filme fala sobre a cidade, o filme é na cidade, e a cidade participa de uma forma bem direta. E para falar sobre o filme, primeiramente eu tenho que falar justamente sobre Columbus. É uma cidade que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Ela é uma cidade que fica no interior, ou seja, ela tem uma origem meio assim, rural. E como vocês perceberam no filme, ela tem muitas construções modernistas, é como se fosse uma mega da arquitetura, como fala no filme. O pessoal também diz que Columbus é um Atenas da pradaria, Atenas do campo, assim, porque realmente é uma cidade interior que tem muitas coisas modernas. E isso aconteceu da seguinte forma, tinha um cara que morava em Columbus chamado J. Irwin Miller, que nos anos 50, tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha chegado muita gente lá em Columbus, a população aumentou muito. Ele queria fazer meio que um plano de modernização para a cidade, porque lá ainda tinha uma arquitetura muito antiga, clássica, vitoriana, assim. E aí ele chamou um bando de arquiteto modernista, por exemplo, era o Saarinen, que fala muito aí no filme, o Ian Pei, Robert Venturi, Richard Maia, chamou esse pessoal todinho para fazer coisas em Columbus, para fazer construções e tudo mais. E a maioria dessas construções que eles fizeram foi para uso público, foram bibliotecas, bancos, e isso representou um movimento de ruptura, porque o modernismo em si é um movimento de ruptura. O modernismo ele fez com que construções que antes eram super adornadas, super cheias de elementos, se tornassem estruturas mais simples, com elementos como vidro, concreto, coisas mais lisas, assim, menos tão rebuscadas assim. Então isso já foi um movimento de ruptura. Mas o que aconteceu em Columbus foi o que inclusive o Jim fala no filme, que é o modernismo com alma. O que é isso? Os prédios modernistas no mundo todo, às vezes tem algumas características que remontam até a época em que eles foram introduzidos, que é assim, pós-revolução industrial, queriam modernizar as coisas, então eram prédios assim, com um tom mais frio e tudo mais. E em Columbus você percebe uma coisa diferente, por exemplo, lá tem, por exemplo, bancos que deviam ser estruturas imponentes e tudo mais, em que são no nível da rua, conversam com a rua, a pessoa não se sente intimidada a entrar lá. E também tem muitas construções que lidam com essa coisa do jogo de luz, jogo de sombra, de uma maneira que você não se sinta intimidada a ficar lá. Então isso tudo faz com que sejam construções mais humanas, que preguem um humanismo maior e que façam com que as pessoas não se sintam tão intimidadas por esse movimento de ruptura que é o modernismo. Agora, sobre o filme, eu já falei, né, que o filme existe porque a cidade existe
E eu também acho que esse movimento de cisão que aconteceu em Columbus, do modo de se fazer arquitetura antigamente, com a chegada do modernismo, esse movimento de cisão também é um movimento de cisão que se apresenta nos personagens do filme. A gente tem o Jim e a gente tem a Casey. O Jim, ele passa por uma mudança no filme, ele vai para Columbus para encontrar o pai dele que está doente e ele sai mudado dessa experiência. E a Casey, ela é uma menina que antes ela não queria sair da cidade dela de jeito nenhum para se encontrar ou para cuidar da mãe dela. E aí ela acaba saindo da cidade para se encontrar, né, para seguir os seus sonhos. Então, é isso, o filme se trata de uma troca. A Casey, ela tem que sair para se encontrar e o Jim, ele tem que ficar para se encontrar, porque o Jim, ele não queria ficar e a Cassandra não queria sair, então os papéis meio que se invertem. Uma coisa que eu acho interessante no filme é que o Jim, ele fica hospedado a maioria do tempo do filme num hotel chamado Irwin. Só para constar, todas as construções do filme são reais, assim. Nada é uma coisa montada, tudo é real, que é mais interessante. Aí, o Hotel Irwin, onde ele fica, era a casa do J. Irwin Miller, que foi o cara que trouxe as pessoas para construírem coisas em Columbus. E lá é um hotel com um estilo bem antigo, vitoriano. Então eu fico pensando assim, será que isso não fez com que o Jim tivesse um contato maior com o passado, assim, com as origens dele, com essa coisa de querer mostrar para o pai dele que ele estava presente, porque o Jim, no começo do filme, ele se mostra uma pessoa que não gosta muito das coisas de tradição e tudo mais. Então eu fico achando, será que ao ficar em um ambiente que significa Columbus no passado, ele entra mais em contato assim, com as tradições antigas, assim, e com ideias que no final justificam assim, o comportamento dele? Fico pensando assim. E a Casey, por outro lado, ela sai de casa para se encontrar com um posto de gasolina modernista. Isso faz com que ela fique bem, que ela mude de ares. E eu fico pensando também que isso é uma relação dela com o futuro, porque a Casey, ela tá lá no presente, mas ela também tá pensando muito no futuro, tá? Ela teima em não pensar, mas ela pensa muito que ela quer fazer arquitetura, que ela quer sair de lá. Então, eu acho que é mais uma forma de mostrar como a arquitetura tem uma influência direta no filme. Columbus demorou um mês para ser filmado. Uma curiosidade assim, no filme. E em relação à estrutura fílmica, eu acho que é um filme bastante interessante, porque é um filme contemplativo, tem muitos planos contemplativos, mas não necessariamente longos. Por exemplo, eu acho que um filme que tem um plano longo, ele tem uma justificativa para o plano ser longo. Por exemplo, você vai ver um filme do Arco Chatpon, você assistiu bom, o Cemitério do Esplendor, você vê aquele plano super longo e você não fica se perguntando porque aquele plano é muito longo. Dá para entender, porque essa é uma coisa que o Arco Chatpon ele investiga muito nos filmes dele. E Columbus tem planos que duram um certo tempo, mas eles não são aqueles planos que você fica assim entediado, sem saber porque eles estão lá. Eles têm seu tempo certo, você absorve ele, assimila ele por inteiro. E eu acho que isso foi uma coisa muito louvável do Cogonado, essa coisa da montagem do filme, que eu acho que é muito bem executada. O filme tem, na maioria das vezes, uma câmera fixa. Por exemplo, quando você vai ver a câmera se movendo, é só em horas que ela realmente precisa se mover, não é uma coisa assim aleatória. A montagem ela é muito precisa em relação aos racós plásticos e de movimento. O Cogonado faz uma coisa muito interessante aí, porque
Por exemplo, tem uma cena do filme que é uma cena que eles vão tomar um banho. E aí primeiro tem a mãe da Casey, depois tem o Jim e depois tem a Casey. Isso tudo é como se formasse um banho só. Eu gosto muito dessa sacada de racó que liga uma coisa à outra sem parecer que elas são iguais, assim. E pra mim isso é uma sacada assim, muito interessante. É de alguém que entende bem assim, de ciência estética. E o filme é feito de silêncios, assim. Ele tem ele é um filme muito silencioso. E tem trilha sonora, só que a trilha sonora, ela serve para evidenciar mais ainda esse silêncio ou para evidenciar certas coisas do filme que o discurso não evidenciaria. Por exemplo, quando a Casey vai falar sobre por que ela gosta ou é da biblioteca ou do banco, na hora do filme, quando ela vai falar, tem música. Eu acho que a música, ela é uma maneira de substituir certos discursos que torna o discurso que a gente ia ver ainda mais forte, assim. A trilha sonora é do Havoc, é uma banda lá dos Estados Unidos, de música ambiente, de rock progressivo. E eu fui dar uma pesquisada, eles não fizeram trilhas sonoras para muitos filmes, mas acho que essa foi a mais significativa que eles fizeram. E também, assim, esse filme, ele tem uma preocupação muito forte com a forma e o espaço da cidade. A gente vê muitos planos da cidade. O filme tem uma influência muito forte do Ozu. Se você vê os filmes do Ozu, você percebe que tem muitas coisas que tem nesse filme. Por exemplo, tem muito enquadramento contemporâneo. Você vê muitas cenas, por exemplo, em que tá vários móveis e a pessoa ao fundo, assim. Tem muitos quadros dentro do quadro, com elementos verticais e horizontais formando equilíbrio, que era uma coisa que o Ozu adorava fazer, fazia muito os filmes dele. Plano de passagem também, por exemplo, você vê um plano que é um corredor e uma pessoa passando pelo corredor, isso é muito coisa do Ozu. Plano sem pessoas também, filmar muita paisagem, ambientes vazios, tatame shots. Assim, eu concordo e discordo em certa parte com a coisa do tatame shot, porque eu acho que nesse filme dá pra perceber que existem planos que não são aquela câmera totalmente naquele ângulo que está acostumado, mas eu não sinto que é uma coisa que o Ozu fazia, porque o Ozu, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, mas ele é muito famoso por botar a câmera bem baixinha para filmar, assim, num ângulo assim, como se eu estivesse filmando aqui, por exemplo. E isso revolucionou a forma de fazer cinema, assim, mas eu não acho que isso esteja em Columbus, eu acho que foi uma inspiraçãozinha, mas não uma coisa tão visível, assim. E tem também uma simetria central. O filme tem muita simetria central em muitos planos. Pra mim isso é uma herança, assim, direta de Ozu. Não é só uma coisa que eu acho, assim. O Kogonada, que é o diretor, montador do filme também, roteirista, ele adora o Ozu. E ele vive falando que o filme tem uma inspiração direta no Top Story, né, que é um dos filmes mais famosos do Ozu. E falando do Kogonada, que é o diretor, o Kogonada, ele quando eu fui ver Columbus, eu fiquei muito feliz depois que eu vi o filme e pesquisei sobre ele, porque eu vi que o Kogonada, esse foi o primeiro filme de longa-metragem dele. Se você for pesquisar Kogonada, filmografia, você só vai ver Columbus. Eu achei isso assim. Gente, o primeiro filme dele e ficou uma coisa linda e maravilhosa, assim, como é que pode? Mas aí você vai ver que ele não foi o primeiro trabalho assim dele no cinema. Ele era um crítico já, teórico, ele já tinha feito alguns documentários antes, mas não muito famosos. E ele também ele era youtuber, mentira, tipo, ele tinha um canal no vídeo que levava o nome dele, Kogonada, e ele fazia muitos filmes ensaios de diretores que ele gostava, por exemplo. E em cada filme ensaio ele falava de uma característica marcante desse diretor. Por exemplo, pegava o Wes Anderson, falava de simetria.
pegava o Aronofsky e falava do som do filme dele. Então, cada um ele faz um vídeo ensaio sobre essas questões. E para evidenciar que ele é muito fã do Ozu, ele tem 2 vídeos dedicados ao Ozu no canal dele. Aí ele gosta de dizer, ele gosta de evidenciar, dizer que ele é um acadêmico que se tornou um realizador, porque antes ele tinha muito contato com a crítica do cinema, com teoria de cinema, mas ele estava sentindo essa vontade de fazer um filme, de realizar um filme, então ele abandonou o cargo dele como um crítico e teórico para começar a fazer filmes. E pelo que eu andei pesquisando, eu acho que ele vai continuar nessa, porque ele tem um filme aí que está em fase de realização. Outras coisas, assim, sobre Kogonada e sobre o filme, que eu achei muito interessante, é que ele se inspirou bastante na dinâmica familiar para fazer o filme. O que também é uma herança do Ozu, porque, por exemplo, alguns filmes do Ozu falam muito sobre família e o Kogonada ele queria falar disso em Columbus. Ele queria abordar temas de filhos se separando dos pais, de pais ficando velhos e adoecendo, porque isso tinha uma influência muito pessoal nele. O Kogonada ele tem 2 filhos e os pais dele estão ficando velhos, então ele queria falar sobre esse movimento também de mudança que estava acontecendo na vida dele e botar nas telas, assim. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que o Kogonada, ele realmente tem uma preocupação muito grande com forma e com espaço no filme, porque ele realmente queria falar de arquitetura em Columbus, ele queria falar de uma relação intrínseca da vida das pessoas de lá com a arquitetura, mesmo que sendo de uma maneira bem direta, porque como vocês percebem no filme, as pessoas que moram em Columbus não prestam muita atenção, né, na arquitetura de lá. Mas ele não queria fazer um filme puramente estético, ele queria fazer um filme, na verdade, sensível. Porque ele diz que a estética pela estética, o minimalismo pelo minimalismo é muito fraco. Ele queria fazer um filme que tivesse um minimalismo visceral, ao ponto de querer dissecar o mundano e alcançar o sensível. O Ozu também fazia muito isso, ele fazia temas extremamente mundanos, assim. Eu lembro que quando eu fui ver Tokyo Story pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, esse filme tem horas que não acontece quase nada assim nele. Mas também, tipo, eu vi há muito tempo atrás, nessa primeira vez, eu não fazia ideia do quanto o Ozu significava. Mas o Ozu, essa é a beleza dele, assim, ele pega o mundano e transforma em uma coisa muito, muito bonita, muito significativa. Tem uma hora do filme que um amiguinho da Casey, ele fala, né? A gente tá perdendo o interesse no cotidiano. E eu acho que o Kogonada, ele pega essa referência do Ozu, do mundano, para mostrar como o mundano pode ser uma coisa bonita de se ver, uma coisa digna de fazer um filme e uma coisa que tenha importância, assim. No final ele vai já se familiarizando com aquela cidade por causa da Cassandra e ela vai meio que... Não é que o espaço vai se tornando hostil, assim, né? Mas ela vai ter esses problemas, aqueles problemas com a mãe e ele vai crescendo essa ideia dela na cabeça dela de ir embora. E eu acho muito interessante isso também, que o espaço também é importante para isso. E no final, quando ele mostra esses espaços vazios, né, assim, porque ele sempre mostrava os espaços, bem geral, mas sempre tinha aqueles personagens meio que ali, e no final ele faz esse panorama pela cidade mais como se também a cidade fosse um personagem, né? Esses espaços em que eles habitaram, assim, a casa delas, num plano que já foi mostrado antes. Eu concordo muito com isso, porque a cidade um personagem, ela influencia diretamente. Mas eu também acho que
é muito importante a gente evidenciar que tanto o Jim quanto a Casey são protagonistas. Porque teve uma entrevista com o Fagunado que eu não concordei. Ele falou que a Cassandra é a protagonista do filme, porque ele fala que o filme todo gira ao redor dela. Mas eu acho que se não fosse também o Jim sendo protagonista, não teria essa troca, entendeu? E uma coisa que eu também acho muito interessante é que no final do filme é uma ponte, né? E a ponte também está no começo. Então eu acho que a relação que se estabeleceu entre o Jim e a Casey foi de uma ponte mesmo, de eles trocarem experiências e enfim, fazerem um canal de passagem, né? Assim, bem legal isso. O que eu percebi, porque eu acho que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é a coisa do corredor. O filme é todo sobre o corredor, né? De parede, de planos, o que seja. E aí eu acho que é meio que a essência dele, né? Essa coisa da passagem, do in-between. A gente tá aqui só passando uma chuva das nossas vidas, né? Ele, a gente vê que ele tá esperando a morte do pai dele. Então é aquele momento de vários conflitos, mas ele tá só esperando passar, provavelmente ele não vê mais nada na cidade. E ela, naquele conflito que é o conflito da vida inteira dela, e que ela decide que vai ser só uma passagem, né? Então não vai. Então eu acho que o filme é bem isso. Então visualmente ele dá o caminho pra gente entender o que ele quer passar. E eu vi assim, essa coisa da câmera parada e tal, mas, eu fiquei muito com essa coisa do psicologizante dos personagens, né? Essa coisa do problema familiar, essa coisa da inversão, né? Porque ela cuida da mãe dela, né? Então, aquela inversão de papéis, né? Que ela virou uma mãe. E também do problema que ele tem, ele é um personagem bem assim, eu diria fechado. Ele é meio, em momentos ele é quase que sem emoções, ele fala e para quem está passando por momentos tão difíceis na vida, parece que não, ele é uma coisa meio gelada, assim. E outra coisa que me chamou muita atenção é alguns momentos em que, aquele momento que você até citou, que a Cassandra fala e a gente não escuta, ela está explicando o que toca ela emocionalmente. Também quando ela está chorando no carro, a gente também não escuta. Sim. Então eu fiquei pensando, o que é essa coisa de você abafar no momento que ela está mais emocionada? Aí faz bem aquele ponto. Quando ela está falando racionalmente, explicando, a gente escuta. Aí, quando ela está no mais profundo dela, a gente não escuta. Sim. Eu acho que a trilha nesse filme, realmente, ela é isso, de preencher lacunas que a fala não evidenciaria, assim. Achei legal isso que tu falou Peraí, o que é que tu tinha falado primeiramente? Os corredores, eu achei incrível essa coisa, porque realmente o filme ele é um filme de passagem e também eu acho que ele se trata de uma eternização da passagem no momento que estamos vendo, né? Por exemplo, no momento que a gente está vendo o filme, a gente fica 1h30 vendo aquele rito de passagem. E eu acho que o corredor é uma boa analogia a isso, sabe? De você se eternizar naquele corredor, né? De ficar vendo o que está acontecendo lá e não saber para que lado vai partir ou vai ficar. Como tu falou, quanto é importante esse momento de transição, né? Que não é só passar no chão, mas que para os dois foi muito significativo para o resto da vida deles. É uma coisa que a gente pode pensar. Que eles sempre vão se lembrar daquele momento que aparentemente, né, cronologicamente com o tempo curto, mas que mudou a vida deles eternamente. Essa coisa da passagem. A gente nunca sabe quando é que a gente está numa coisa mais duradoura ou numa coisa mais passageira. Eu acho que um filme muito importante, assim, até por falar dessa questão de família e tal. Pessoalmente, eu me senti tocada em 2 momentos. Eu quase chorei, porque, de uma maneira assim, eu não sei nem te explicar, assim, mas eu acho que é bem tocante, eu acho que para qualquer pessoa, porque sempre a gente vai ter essas questões familiares, né, mais complicadas, então, eu acho muito, muito tocante isso, apesar de que o personagem do Jimmy é uma coisa meio fria, assim, para mim, então, no momento frio também, eu sinto meio que ele não tem pudor de falar algo assim, então é meio que quebrar um tabu, né, você ter algo assim em relação aos seus pais, e isso acontece, né, não existe uma relação perfeita. Mas eu acho que um dá força ao outro, por exemplo, o Jim dá força pra Casey sair e a Casey dá força pro Jim ficar mais próximo do pai dele.
Então, eu acho que os dois, eles não ficam de um jeito só ao redor do filme todo, sabe? É isso, é uma transição que acontece entre os dois. Então, o Jim, ele fica um pouquinho mais, assim, cuidadoso, um pouquinho mais bondoso no final do filme. E eu acho que isso acontece por causa da Casey, que ela dá aquele start pra ele se tocar. E a Casey também, ela é muito emotiva, muito passional, e o Jim dá o toque de, olha, tem que seguir teus sonhos, por mais que seja difícil e tal. E ela vai lá e faz, sabe? Eu acho que é bem sutil, porque a inversão de papéis também é bem sutil, porque ele chega pra cuidar do pai, uma coisa que ele não quer. E ela não quer sair de casa, ela quer cuidar da mãe, assim, né? Então tem essa inversão sutil, e uma coisa bem interessante é que o filme não faz questão, assim, de mostrar o pai do Jim, né, por ele ser ausente. E eu acho que isso também é muito interessante, né? Tipo assim, ele não dá um rosto, ele não dá uma voz, ele só é aquela figura, e aí ele vai trabalhar em cima do Jim. Sim, inclusive tem uns pontos muito interessantes, por exemplo, do meio pro final do filme, tem uma hora em que o Jim fica na mesma posição que o pai, naquele jardinzinho, e a Casey fica chamando Jim, que é a mesma coisa que a gente viu no começo, né? É como se ele assumisse meio que uma semelhança ao pai dele sem perceber, né? Eu acho isso muito interessante também, assim, de não mostrar a figura do pai, mas mostrar o pai em alguns fragmentos, né? E, tipo, pelo pai dele ser um arquiteto, assim, né? Tipo, e também tem essa questão do pai, né? Tipo, das coisas do pai dele, né? Assim, dizer que quando ele chega no quarto dele, a gente só vê que ele fica no quarto do pai dele, né? Eu acho que é. Pois é, aí tem toda essa coisa tipo, o pai dele não toma uma forma, mas ele chega naquele espaço que é o pai dele. Sim, total. Acho isso bastante interessante. E eu acho muito legal que, tipo, ele diz que não é interessado na arquitetura, mas ele pega o livro do pai dele e começa a ler lá sobre aquela construção que é o hospital, né? Eu achei muito parecido até com uma coisa assim, minha, porque às vezes eu digo assim, não tenho mais nada a ver com arquitetura, mas quando eu vejo uma coisa assim de arquitetura que eu gosto, mas eu sei que isso é isso. Eu acho que é muito influência assim, dos meus pais, e eu me identifico muito com o Jim nesse aspecto, assim, de querer negar uma coisa, mas saber que isso faz parte da história da sua vida, sabe? O pessoal vai da discussão e ele fica para trás. Então parece que eles são meio que isolados e as pessoas da cidade não se preocupam com a arquitetura, fica muito claro, porque parece que as pessoas nem ocupam esse espaço. A cidade é tão linda e chama muita atenção, né? A arquitetura e a natureza também, não tem gente, então. Eu sinto que isso se deu ao fato de que a cidade ela é realmente essa merda da arquitetura, mas as pessoas não reconhecem muito. E eu acho que o Cogonado ele realmente apresentou isso no filme, como sendo uma cidade que poucos têm a coisa de olhar para a cidade e sentir ela, sabe? Muitos planos você vê de pessoas andando pela cidade, mas são coisas meio avulsas, você percebe, né? Eu acho que tu tem razão quando tu fala que a Casey e o Jim, eles veem aquilo de uma forma diferente, assim, sentem aquilo de uma forma diferente. E eu acho que isso faz com que o filme tenha o sentido que ele deva ter em relação à apreensão desse local, assim. Porque se muitas pessoas prestarem atenção no local, ele seria outro filme, sabe? Seria outra história, outras questões. Mas pelo fato de não ter muita gente prestando atenção, e é isso, assim, eu acho que a questão do filme começa também com isso, assim, com essa desatenção, né? E assim, tem até a questão que você fala assim, de prestar atenção, e me lembrou essa coisa que você disse que a Cassie ela é muito racional e ela é muito como eu posso dizer, meio que a paixão dela, né? Ela é mais Ela é racional. aí assim, mas é engraçado que eles, por essa coisa deles da arquitetura juntar eles tipo, meio que começam a trazer um pouco um do outro, assim, que me lembrou a cena em que ela tá falando bem didaticamente, assim, bem
racionalmente sobre uma arquitetura. E o Jim, ele meio que percebe que não é aquilo que ela sente de verdade, né? Assim, tipo, que ela gosta daquele banco, né? Como eu tô falando, e não era só por aqueles motivos de fato, os fatos, né, que ela apresenta, mas sim pelo que traz a ela. É porque ela gosta de arquitetura, mas antes ela não sabe que ela gosta de arquitetura, assim. Acho que no começo do filme ela sabe que tem uma admiração muito grande, mas é como se alguma coisa estivesse podando ela de sentir aquilo 100%, sabe? E eu acho que o Jim, ele ensina ela a ser mais natural em relação a essa paixão, assim, de não se prender a alguma coisa porque ela tem que saber, porque ela tem que ser a sabichona. Eu acho que é uma coisa dela realmente sentir isso e levar isso adiante. E eu acho que é esse sentir que leva ela a fazer o que ela realmente quer. Tem que falar mais alguma coisa? A gente é lista. Obrigada, Miriam, por ter mandado a sugestão de estar aqui hoje. Obrigada a vocês também, gente. Até semana que vem.